Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para falar um pouquinho do louco no método mandala astrológico. Esse é um dos métodos principais para que a gente aprofunde a visão do tarô, seja num ponto de vista da gente entender bem os arcanos, quanto também em consulta. É aquele método que faz uma varredura de todos os setores da vida, então é um método, assim, bem legal da gente compreender bem. E quando o assunto é a gente aprofundar a visão de um arcano, a gente coloca o arcano aqui no mandala. Porém, quem está acompanhando o grupo desde o sacerdote, vocês viram que eu usei uma técnica, que é colocar o arcano que a gente quer estudar no tema do assunto e seguindo com as cartas na sequência numérica, a gente vai entendendo, porque o tarô é como um rosário, que é aquela conta que dá origem a outra, essas leituras de livros de conhecimento, porque o tarô é um livro de conhecimento, que cada capítulo te prepara para o seguinte. Por isso, quando a gente o lê como uma fonte de autoconhecimento, de compreensão da totalidade, você não pode tirar a carta do contexto. E aí nós colocamos então o arcano em questão no 1 e vamos seguindo na sequência, e a gente vai entendendo como esse arcano funciona no 2, no dinheiro, como ele funciona no 3, na comunicação, no 4, na família, no 5, no amor, o significado das casas naquela sequência. Porém, isso eu fiz no sacerdote, a gente faz com todos os arcanos, com exceção, que exceção é essa? O nosso querido arcano sem número, que é o louco, pode ser 0, pode ser 22, que é o nosso companheiro desse mês. Eu estou adorando a companhia do louco esse mês, espero que vocês também estejam. Todo arcano sempre traz para a gente facetas que a gente está precisando integrar, senão ele não apareceria na nossa vida e nem estaríamos juntos aqui nesse grupo. E o louco, ele fala de toda a energia ligada a gente, na melhor frequência, conseguir expressar o que a gente quer expressar, sem se preocupar com quem está olhando, com quem está observando. A gente poder chutar os baldes que a gente precisa chutar, sem culpa nenhuma. Fazer emergir aquela nossa fonte mais autêntica, mais solta, que dá origem à criatividade, que depois vai ser manifestada de forma habilidosa no arcano seguinte, que é o mago. Mas se a gente não acessa esse estado, que é uma loucura no arcano 0, a gente não entende, a gente fica muito engessado pelo que o mundo, a sociedade, as pessoas esperam de nós. E o louco é aquele momento de você se esvaziar, não ser nada para poder ser tudo e fazer da sua vida uma grande experimentação. Essa é a energia linda do louco. Mas e por que que ele é uma exceção? Porque ele é um arcano que é o coringa do baralho. Ele é aquele que passa por todos e se torna um pouquinho de cada qual que ele entra em contato. Aí quando a gente coloca na mandala, não existe essa energia de eu vou colocar o louco no tema e ele vai ser na 2, o seguinte, na 3. Ele está fora dessa regra, ele é sempre a exceção das regras. E por isso eu vou trazer para vocês o que a gente faz quando estuda o louco, vou trazer um resumo, claro, que é colocar o louco em cada casa e a gente observar como ele se manifesta nelas. Vamos lá? Hoje eu vou falar das casas do elemento fogo, então observem que para quem fez o sacerdote está diferente. E é esse sistema, inclusive, a gente usa quando estuda em curso. O curso de tarô avançado, módulo 2, que logo já vai chegar no mês que vem, a gente estuda a cada aula 2 arcanos nesse formato. Claro que aqui eu vou trazer uma visão mais sintética. No curso a gente estuda não só a parte de personalidade, como a gente estuda também a parte divinatória, o que ele quer dizer em cada casa, e a gente pode aí aprofundar bem, não só a visão do arcano, como a visão divinatória do método mandala. Mas vamos lá fazer essa viagem aqui com o louco e a posição dele em cada casa, para que a gente conheça um pouquinho melhor desse nosso grande, super amigo que está em nossa companhia ao longo desse mês. Lembrem-se, gente, a gente tem que preparar a nossa casa para os arquétipos. Como está a vida de vocês, a casa de vocês, para o louco? Você tem recebido esse arquétipo como ele gosta? É aquele hóspede que chega e a gente tem que preparar
tudo, como se você tivesse querendo agradar, aliás, como se não, você está querendo agradar ao máximo esse grande amigo. Coloco então o louco aqui no tema, e o tema é sempre no mandala astrológico de onde a gente parte, aquele momento presente, a energia que você está trabalhando, e nós estamos querendo conhecer melhor essa energia que nos habita, de soltura, de liberação, de intuição, de você se conectar com vozes que te guiam, o instinto, mas que quando é negativo, ele vira aquele desorientado, o louco no sentido difícil, que é aquele irresponsável, inconsequente, sem direção. E quando esse louco vai ativar esse triângulo do fogo, que são as casas 1, 5 e 9, como o louco se relaciona com isso. Então, o louco vindo aqui para a casa 5 fala do amor, das diversões, mas a casa 5 fala também da nossa conexão com a nossa fonte criativa. Então a casa 5 é uma casa muito abrangente. Claro que quando a gente faz uma leitura do mandala e busca uma coisa mais específica, de cara você já vai lá, amor, diversão, filhos, prazer, criatividade, mas a casa 5, como é a casa do fogo, é muito aquele momento que você está encontrando o seu centro, você está encontrando um lugar para você brilhar, que você possa expressar a sua força criativa. E o louco pode ser esse momento dessa busca, porque o louco não fala da gente encontrar nada, ele fala de você estar buscando. E na casa 5, ele vai mostrar que a pessoa está em busca de algo que ela precisa ainda decodificar, compreender, mas já é um processo. Então é promissor no sentido de que se ela estiver conectada a esse caminho, ela vai, de fato, se lançar em algo que talvez ela ainda nem entenda, porque o louco, ele fala do período que a gente ainda não compreende o que vai chegar, mas você já está farejando algo, você já está intuindo algo. E quando a pessoa está conectada, bons presságios nesse sentido de fonte criativa. Mas, nos amores, o que a gente vai ter aí? Amor louco. Nosso louco amor está em seu olhar. O nosso louco amor está no ar. É um amor que pode tirar a pessoa do eixo, tirar a pessoa do sério. É aquele que pode fazer você cometer loucuras, as loucuras por amor, ou inconsequência, irresponsabilidade por amor. Então é aquela pessoa que põe a paixão à frente de tudo. Isso é o louco quando ele se apaixona. Ele não quer saber de mais nada, ele não come, ele não dorme, ele não trabalha, ele larga tudo. E ele vive se alimentando daquele amor. O amor, gente, pode ser também um amor por um ideal, por algo que ele está muito envolvido, porque toda pessoa que tem o louco muito ligado a essa vibração de casa 5 é aquela pessoa que ela está sempre tão envolvida com seus projetos criativos, a sua vontade de seguir rumo ao sol, que é para onde ele está indo, que não vê o precipício, e ela pode estar chutando balde por amor, e essa é a energia do louco aí na casa 5. Pode ser em relação aos filhos, então pode ser um filho que manifesta esse louco no lado bom e no lado negativo. O lado bom é um filho artístico, é um filho visionário, é um filho que está no momento assim de buscar os seus ideais, ou pode ser um filho saindo de casa. Aí a gente entra mais naquele lado divinatório que eu falei para vocês do mandala, que é no curso que a gente aprofunda mais isso. Mas é aquele um momento que o filho está indo em busca dos seus sonhos, né, dos seus talentos, e também pode ser um filho que esteja num processo difícil, às vezes é ligado a drogas, às vezes é ligado a uma desorientação, ligado a uma busca que ele não está, de fato, se encontrando. O louco é muito mais fácil, às vezes, a gente encontrar o louco no jogo, ele está mais no momento de estar perdido do que se encontrando. Claro que depois de estar perdido, a tendência é a pessoa se encontrar na evolução do jogo. Mas isso a gente tem que jogar depois para saber. O caminho evolutivo do tarô mostra isso. Para você encontrar o seu o seu centro, o seu eixo, você tem que primeiro se desorientar. Mas tem que se ter muito cuidado, porque essa desorientação pode ser, muitas vezes, destrutiva. E o louco nessa casa 5 pode mostrar essa energia. No quesito diversões, o louco, ele ama diversões muito diferentes, muito ousadas. Até o amor. São tipos de amor que ele gosta de experimentar.
O louco, como eu falei para vocês, em cada casa, é como se ele trouxesse aquele lado nosso que quer sair da mesmice, sair do normal, sair daquela rotina. O louco, ele não gosta das coisas presas às convenções sociais, às convenções até suas, aquilo que você já vinha fazendo, e aí se cansou. Ele quer se tornar ali um experimentador, então ele se torna aberto. Esse é o lado bom do louco, que ele se despersonaliza do que ele já foi para tentar ser alguma coisa que ele ainda não sabe o que é. O lado ruim é que ele pode, às vezes, se perder nisso, perder a sua identidade de uma forma que se torne negativa. E aí a pessoa se torna bastante inconsciente em relação a tudo que faz. E ao invés de estar seguindo o coração, ele segue os outros. Aí não é uma coisa boa, porque ele se torna vulnerável, ele se torna facilmente manipulado, e aí esse louco, ele não funciona no lado luz e sim no lado sombra. E quando a gente coloca o louco no triângulo do fogo na casa 9, casa dos ideais da filosofia, o louco se torna ou grande sábio, porque o louco tem a sabedoria na sua faceta 22, ele sai do zero, ele sai daquele ingênuo, inocente, aquele arquétipo do imaturo total, e após percorrer os 21 arcanos, ele se torna o 22, que é aquele que de fato despertou. Na casa 9, é a casa desses ideais, é o buscador, é o viajante, é o peregrino, é aquele que às vezes precisa romper com tudo que vem estudando, decorando, se formando e perder essa formatação. Então o louco, ele fala aquele momento assim de você flexibilizar a sua mente para você começar do zero, começar de novo. Sabe aquela pessoa que de repente surta e larga tudo que já vinha fazendo e começa do zero numa outra situação, uma outra carreira, uma outra faculdade, outro estilo de vida? Esse é o louco na casa 9. É você se permitir a renascer do zero, numa outra estrada, num outro caminho. Isso é lindo, porque isso mostra um estado nosso que a gente tem latente, da gente ser um eterno aprendiz. Não tem nada mais belo que isso no louco na 9, que é uma capacidade da gente, às vezes, até sair de uma arrogância, de algo que eu já me formei, já fiz, já sei, e agora eu vou começar a me alfabetizar de novo, num outro saber, num outro estudo, ter que começar tudo de novo. E pro louco isso é o que motiva, é o sol que ele olha e ali abraça. Mas, no negativo, isso pode ser uma desorientação nos seus ideais, no caminho que quer seguir, pode ser uma falta de preenchimento, uma insatisfação no estudo, porque a Casa 9 ela não fala exatamente de carreira, ela fala do processo da gente estudar alguma coisa para depois transformar em carreira na casa seguinte, que é a 10, em vocação. E quando o louco sai na 9, a pessoa pode estar extremamente insatisfeita, pode estar sem motivação, ela pode estar desorientada e não está conseguindo força suficiente para levar adiante. No lado negativo, o lado divinatório da 9, isso pode ser a pessoa ser expatriada, ele pode ser aquele imigrante que foi devolvido para o seu país, porque a 9 é o estrangeiro, e o louco na 9, ele pode estar numa situação ilegal, e por isso que um louco na 9 pode gerar problemas com lei. Mas essas questões todas a gente aprofunda, estuda no curso de tarô, no módulo 2 avançado, aí a gente aprofunda o louco em cada casa, em suas diversas facetas, psicológica, emocional, divinatória. Aqui é para a gente ter esse panorama de como ele se comporta no triângulo da vida. De qualquer forma, o triângulo da vida para o louco é um triângulo que, no lado luz, é maravilhoso, porque desperta a vitalidade, a força de viver, a coragem, a ousadia, porque o triângulo da vida é o triângulo do elemento fogo, que fala de aventura, e nada mais estimulante para o louco do que a conexão com as aventuras. No lado negativo, ele pode estar sem sincronia com a sua vitalidade. Ele pode estar em terrenos que não são para ele estimulantes. E está faltando exatamente isso. Vida, paixão, aventura, coisas que o motivem a se apaixonar, porque o louco, ele vive motivado pela paixão. É por isso que na carta ele olha para cima, ele está olhando para o sol, ele está olhando sempre para um ideal, ele não olha para o chão, ele não olha para o lado, ele nem vê o companheiro dele,
esse cachorro que representa o instinto, puxando ele para o real, para o concreto. O louco, ele olha para aquele sonho o qual ele persegue e que pode fazer com que ele caia em alguns precipícios ao longo da vida, mas ele não está em absoluto preocupado com isso, porque no momento da carta ele recebe um alerta, que é do lado instintivo, mas ele está tão envolvido e conectado com esse ideal, com esse sol, que ele vai, se lança, se atira e abraça o sonho da alma, o propósito da alma, que é sobre o que fala o louco na vivência da luz. Reflitam, abracem o louco de vocês para que ele possa emergir na frequência luminosa sempre. Próximo vídeo falaremos das casas de terra. Saudações arcanas. Arro!